Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem, né? Todo mundo tenha acordado com vontade de aprender um pouco mais, tá? E nossa aula é de ciências. Em ciências, na nossa última aula, a gente falou sobre a água e o meio ambiente. Os pontos principais que vocês conheceram foram a erosão, transporte e sedimentação. O que é a erosão? É o processo de desgaste do solo. Quem é que provoca? A água e pelo vento, né? Aí, após o processo de erosão, começa o transporte. Como é que inicia o transporte? Né? A água desprende ou arranca pedaços dos materiais com os quais ele se choca, certo? Também vocês falaram sobre o processo de sedimentação. Que em algum momento, como é que acontece esse processo? Em algum momento do percurso, a água perde a força e não consegue mais levar os pedaços desprendidos, certo? Então foram esses três processos que vocês estudaram. Vocês também conheceram, falamos sobre a água, né? Em que nós utilizamos, falamos sobre a importância de preservar a água, de não desperdiçar. Falamos sobre a água e a energia elétrica, né, que a água também é fonte de energia. E a atividade de casa, né, a página 61, vocês iriam explicar o processo de erosão. Na B, você iria falar quais são as consequências, né, quais são as consequências desse processo. Que os pedaços de materiais desprendidos são levados para os rios, lagos ou mares, alterando assim o percurso dos mesmos, né? A 2, você iria marcar a alternativa correta em relação às afirmativas. Está certa, o vento e a água das chuvas, dos rios e dos mares são agentes de erosão. A água dos rios causa erosão escavando o solo. E a página 62 eram mais questões pessoais, né? A 3, onde você iria dizer quanto tempo você leva para escovar os dentes, por exemplo. A 4, você ia marcar verdadeiro ou falso. A maior parte da eletricidade usada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas, verdadeira. E hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre os pontos cardeais. Então, o que são pontos cardeais? Para que eles servem, né? Por que a gente tem que conhecer? Também a gente vai falar sobre os colaterais e sobre os subcolaterais. Os pontos cardeais, eles são pontos de referência, né? São pontos referenciais. Os pontos cardeais significam pontos de orientação e pontos de referência, como o próprio nome diz. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Então, se eu conheço os pontos cardeais, eu consigo me localizar em qualquer posição da Terra. Existem 4 pontos cardeais, que são eles: norte, sul, leste e oeste. O norte também é chamado de setentrional ou boreal. O sul, que é representado pela letra S, também é chamado de meridional ou austral. O leste, que é representado pelo L ou o E, também chamado de oriente. O oeste, lá quando a gente observa a rosa dos ventos, ele é representado pelo O ou pelo W, também chamado de ocidente. Por isso é que tem o W, tá? Então, para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte. Então, para a gente se localizar utilizando os pontos cardeais, a gente pode usar o nosso próprio corpo, né? Eu estou nessa posição, né? O meu braço direito está virado para o leste, ou nascente, como a gente costuma chamar, que é onde o sol nasce. O meu braço esquerdo está posicionado para o oeste, onde o sol
se expõe, como a gente costuma chamar. A minha frente está virada para o norte, né? E as minhas costas estão posicionadas para o sul, certo? Então, a gente pode usar o nosso corpo para localizar os pontos cardeais, ok? Se você tiver dúvida, apresentar dúvida em relação à posição dos pontos cardeais, você pode utilizar aqui a imagem do próprio livro de vocês, né, e seguir o passo a passo, certo? Todos os lugares para onde você se desloca possuirão ponto de referência. Qualquer lugar que você for, né, a escola, a padaria, você vai utilizar um ponto de referência, caso você precise indicar ou alguém indicar para você algum lugar. Nas estradas existem sempre sinais indicativos como siga em frente, vira à direita, né, que são as placas. Ao pedir uma informação, você verá que existe um ponto de referência perto da escola, em frente àquela igreja, né? Isso tudo acontece para que possamos nos localizar em um determinado espaço. Por exemplo, se alguém perguntasse para você aonde é que fica o Colégio Vale do Curtume, quais seriam os pontos de referência que você iria utilizar, né? Por exemplo, você poderia dizer que fica próximo ao fórum da cidade, certo? Durante a noite, as estrelas servem como pontos de orientação. De dia, o sol. As estrelas, à noite, elas podem também nos orientar. E durante o dia, a gente também pode se orientar por meio do sol. Eles aparecem sempre no mesmo lado da Terra e desaparecem do lado oposto, ou seja, em consideração ao Sol, ele sempre nasce, né, no leste, no nascente, e ele sempre se põe no oeste, no poente, ele não muda de posição. Entre os pontos cardeais existem outros pontos, chamados colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome ponto cardeal. Os pontos colaterais são, então, os pontos colaterais, ele é uma junção dos pontos cardeais, certo? E são eles: noroeste, né, que é a sigla NO ou da NW, que fica, o noroeste fica entre o norte e o oeste, por isso é que o nome é noroeste, porque ele fica entre o norte e o oeste. O oeste é representado pelo OW. O nordeste, NE, fica entre o norte e o leste, aí ficou nordeste. O nordeste é um ponto colateral. O sudoeste, representado pelo OS ou SW, que fica entre o sul e o oeste. O sudeste, que é SE, fica entre o sul e o leste, que é representado pelo L ou E, e o sul é representado pela letra S. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos a rosa do vento, né? Entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros pontos chamados subcolaterais. O nome dos subcolaterais é a junção do nome dos pontos cardeais e colaterais. Então, subcolateral são os três juntos. E colaterais é os cardeais mais os colaterais. Aí são eles. Subcolaterais, nós temos o nordeste, que é representado pelo NNE, que fica entre o norte e o nordeste. Então, ele diz que para a gente identificar, a gente usa a rosa dos ventos, né? Aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Isso aqui são pontos o quê? Norte, sul, leste, oeste são pontos colaterais, né? E nordeste, leste, sudoeste, sudeste
e noroeste são pontos colaterais. E esses pontinhos aqui que está na estrelinha amarela, né? Norte ou noroeste, são subcolaterais. Então, ele está explicando isso dentro da rosa dos ventos. Né? Aqui tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Tem os colaterais, nordeste. E tem os subcolaterais, né? Norte, noroeste. Certo? Aí no livro de vocês, vocês leiam cada um e associem a rosa do vento. Se no livro de vocês não tiverem a rosa dos ventos, vocês podem até desenhar no caderno e representar cada um, certo? As nossas atividades de casa, na página 66, 67 e 68. A questão número 1, você vai observar a rosa dos ventos. E preencher os retângulos com os pontos cardeais ou colaterais correspondentes. Lembra? Norte, sul, leste, oeste. Os colaterais e subcolaterais ficam entre um e outro. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os colaterais, noroeste, sudeste, sudoeste. O 2, você vai ordenar sílabas e escrever o nome dos tipos de pontos que existem para indicar a localização. Aí eles estão embaralhados, vocês vão organizá-los. A 3, sobre a escola, em relação aos pontos cardeais, você vai responder onde ela está localizada. E com relação aos pontos colaterais, onde é que ela está localizada? A 68, você vai imaginar que está na sua sala de aula, né? E anotar de acordo com a posição que você sentava na sua sala, né? Você lembra da sala, lembra a sua posição e vai responder as perguntas. Do seu lado esquerdo, quem sentava? Do seu lado direito, quem sentava? À sua frente? Quem sentava à sua frente? Atrás de você, quem sentava, tá? E assim que você vai observar o mapa abaixo e localizar a rosa dos ventos, e escrever ao lado de cada espaço indicado a posição para a qual a sua frente está voltada, de acordo com cada imagem. Até a próxima aula. Beijos!